Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão está classificado para as quartas de final do Paulistão com 4 rodadas de antecedência. Venceu o São Bernardo, o Memphis Depay e o Romero decidiram, o Garro e o Maicon retornaram e o Martínez jogou demais. Tudo isso a gente vai falar a partir de agora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Que campanha do Timão, hein? Classificado já. O primeiro classificado das quartas de final é o Corinthians, que nem chegou na fase de mata no ano passado. Olha que loucura. 22 pontos, um jogo a mais que os demais, é verdade, mas a melhor campanha. Por isso que eu falo, tem a derrota para o São Paulo, que foi doída, tem o empate contra o Palmeiras e de resto, só vitórias. E olha, com o Ramon Dias rodando o elenco, haja vista que o melhor jogador do time, o principal meia do futebol brasileiro em 2024, estreou hoje. Só nesse jogo, Rodrigo Garro retornou e deu para perceber em pouquíssimos minutos a diferença que ele faz. Que jogador interessante, diferente. Ele faz o time do Corinthians jogar. Ele tem uma dinâmica completamente diferente de qualquer outro jogador. A gente falava do Coronado, né, que tem qualidade técnica. Eu sou um cara que gosto do Coronado, acho que ele tem muita bola no corpo, mas às vezes ele não consegue ser tão influente no jogo como o Rodrigo Garro é. O Garro, ele tem uma presença que é inacreditável, ele busca a bola lá no pé do zagueiro, ele não toca para trás, ele tá sempre buscando o jogo, ele descola alguns passes, ele tem finalização, que até nem apareceu nesse jogo, mas ele tem essa característica, ele procura o Memphis, e o Memphis o procura o tempo inteiro, eles se entendem muito bem. O Yuri Alberto não estava no jogo, mas é um dos mais beneficiados desde que o Garro começou a jogar em alto nível. A parceria com o Memphis já funcionou muito bem no final do ano passado, e tem tudo para melhorar. O próprio Memphis estava sentindo, acho que, a falta do Garro, né? E olha que o Memphis não está na sua plenitude física. E nesse jogo já deu uma assistência, a segunda dele no ano, e também marcou o seu primeiro gol. O Memphis ainda não está a pleno, ou seja, ali na frente estará. O Garro estreou hoje. Alguns jogadores, a gente está vendo o Thales Magno talvez ser o principal destaque do Corinthians nesse ano, sendo que ele nem titular é. Então, o que eu quero dizer com isso? De que o Corinthians fez uma campanha bizarramente boa, mesmo sem uma constância do time titular, sem ainda estar na sua plenitude. Então, eu sei que tem alguns pontos que eu sou muito crítico, e fui muito crítico no derby, especialmente com os problemas defensivos, com alguns lances em que o Corinthians tomou gols em bola aérea. Sou um crítico do Kaká, porque acho que ele tá tendo muitos problemas na defesa, até porque, nesse jogo contra o São Bernardo, jogou uma dupla de zaga que, peraí. O Félix Torres é outro cara. E o João Pedro Tchoca, como que não é titular? O André Ramalho, eu não acho que tenha ido tão mal assim no derby. Mas ele tá jogando menos do que pode. E eu gosto do André Ramalho, acho que ele é titular absoluto. Mas do lado dele, tem que ser o João Pedro. Não tem que ser o Kaká. Ou o Félix Torres também precisa jogar. Mas aí, entre os dois, o João Pedro tá anos-luz. Então ele precisa ter sequência, ele precisa ser titular. E talvez o início do Paulista tenha esse mérito também, esse benefício, né, da gente estar percebendo alguns jogadores, por exemplo, José Martínez. Eu fui um crítico do Martínez ano passado, acho que ele falhou em alguns momentos importantes, né, nas Copas, acho que ele não termina tão bem o ano como o Ranieri, mas é outro cara que estava chegando. Nesse começo de ano, fisicamente ele sobra. E nem sempre jogando na função prioritária que é de volante, ou do primeiro volante, né? Que acho que hoje ele é titular nessa função. Mas hoje ele foi André Carrilho no jogo. Ele foi o cara aberto pela direita ali, muitas vezes de uma forma muito mais aguda que o Carrilho. Embora o Carrilho também faça essa alternância com o Mateuzinho na direita, mas o Martínez fez de uma forma muito mais aguda. O Rian pelo lado esquerdo e o Ranieri abrindo o meio campo, com o Coronado ali na frente, o Pedro Raul e o Romero como atacantes. E os dois se movimentando muito, né? Ora o Romero aparecia como 9, o Pedro saía da área, ora invertia, e essa jogada pela direita funcionou muito do Martínez, né? Ele chegava à linha de fundo, alguns erros de passe e tal, porque ele é meio ansioso assim, né? Mas ele corre pra caramba, ele marca, ele vai, ele volta, ele tem saúde pra isso, né? Isso favorece muito o time. E o Pedro Raul vale um capítulo, porque assim, é um cara que eu não posso dizer que ele jogou mal esse jogo.
a bola não entrou, né? Ele perdeu alguns gols, mas ele se apresentou, cara. E, pô, ele deu uma cabeçada linda que a bola vai na trave. Depois ele recebe o passe do Martínez, está na frente do goleiro. Acho que ele poderia ter finalizado, mas ele opta por driblar e a bola tá alta, né? Então ele não tá sob domínio dela e aí vem a recuperação e ele acaba perdendo o gol. Agora, foi um cara que se apresentou, mas não conseguiu deixar o dele. É impressionante. O Romero acaba marcando lá no finalzinho, depois de muita insistência, e porque o Ramon recorre ao seu banco de reservas, né? O São Bernardo não foi um time que só se defendeu, ele também buscou atacar, mas quando se defende muito bem. Não à toa tem 16 pontos na tabela e é o líder do grupo do Palmeiras. Então, assim, o São Bernardo é um bom time, muito bem treinado pelo Ricardo Catalá e sabia do que enfrentaria, né, com o Corinthians. Mas o Corinthians dominou o jogo e enfrentou alguma dificuldade quando estava com esse time mesclado, mas quando entram os titulares, aí vem a cavalaria, né? Estamos falando do Carrilho, o Memphis, o Garro e o... Tem mais um titular aí? O Memphis, o Garro... O Memphis, o Garro, o Maicon... Caramba, o Carrilho... Entram titulares ali. O Maicon para fazer bidon, que eu achei que ele poderia fazer no início da competição, mas ele não tinha se recuperado a tempo, para fazer esse cara pelo lado esquerdo, e entrou muito bem. O Maicon entrou muito bem. Bom, o lançamento para o primeiro gol, que é o gol do Romero, é um lançamento do Maicon, é uma bola do Maicon que ele tem essa visão de jogo, ele tem esse passe mais longo, ele busca o jogo, ele chamou o jogo, ele ficou pedindo para participar do jogo, teve uma finalização, teve combinações de jogada pelo lado esquerdo. Gostei muito da entrada do Maicon. O Garro, já até falei aqui, nem piada o que joga esse cara, a maneira como ele se apresenta para o jogo, como ele veste, não mais a 10, mas como ele veste a camisa do Corinthians, agora a 8, né? Agarro la 8, quando ele veste a 8 e desfila, cara, e tentou passe aqui, passe ali, buscou, tabelou e tal, e o São Bernardo muito fechado, né? Então, ali foi um domínio impressionante, e tava difícil entrar. Exatamente por essa retranca do São Bernardo no finalzinho do jogo, o empate para ele estava bom. Ele só se expõe mais quando o Corinthians faz o primeiro gol. Aí eles meio que se abrem, aí no segundo gol a defesa está completamente exposta, e aí tem um mérito absurdo do Memphis Depay, que ele consegue dominar uma bola longa, um balão do Ranieri, na verdade. Ele poderia tocar para o Romero, mas aí ele tenta dominar ela, faz o giro e tal, consegue o toque, e o Romero aí foi muito generoso, né? O Romero, que já é o maior artilheiro, né, da Neoquímica Arena, poderia ampliar os seus números, mas ele toca para o Memphis livre, que ficou nervoso na frente do goleiro, né? Tipo, só... toma isso aqui, né? Com uma tranquilidade zen, faz o gol e aí comemora o seu primeiro gol em 2025. O Memphis foi muito importante no jogo, tá? Buscou o contato, buscou o drible, a vitória pessoal, quando ele entrou, nem jogou o jogo inteiro e ainda foi um cara muito influente na partida. O Romero decidiu, né? Porque ele faz um gol e dá uma assistência. E vamos lá, né? Um Corinthians encorpado, com elenco, com estrutura, com rodagem, com alguns problemas defensivos que é preciso corrigir ainda. Os laterais eu acho que ainda deixam a desejar. Tem a questão do Palácios, que aí o Emiliano explicou, que está fazendo um fortalecimento muscular, porque ele ainda não está no mesmo nível do Bidu e do Hugo, e os dois não estão no mesmo nível técnico, né, do que o Corinthians precisa. O Mateuzinho eu não acho que tenha sido mal, tá? Não tenha ido mal. Contra o Palmeiras eu acho que ele foi bem mal. Mas hoje eu acho que ele fez um bom jogo, assim, tecnicamente se apresentou mais, buscou algumas jogadas pelo lado direito. Eu gostei, vi muita gente criticando o Mateuzinho, acho que ele foi melhor do que vinha sendo, mas ainda tem muito pra jogar perto do que ele estava jogando no final do ano passado. Ele também teve uma lesão, ficou alguns jogos de fora e tal. E aí tem muitas opções do meio pra frente, né, gente? Você tem Ranieri, Martínez, Rian, Bidon, que vai voltar, Maicon agora, Carrilho, cara, é muita gente. Coronado e Garro pra fazer a função da armação, jogaram juntos por alguns minutos, mas o Coronado, é o que eu digo, né, ele tem muita qualidade, mas ele não consegue ter a dinâmica que o Garro oferece ao time. E aí na frente, você tem Romero, Pedro Raul, Memphis, Thales Magno, Yuri Alberto, Héctor Hernandes. O Corinthians tem muitas boas opções, mas precisa detectar algumas carências, né? Que a gente já falou, defesa, precisa fixar o João Pedro ao lado do André Ramalho, precisa. E laterais eu acho que dava pra
ter um cuidado maior aí. De resto, acho que o Corinthians está muito bem, faz uma campanha espetacular. Claro, fica aquela desconfiança, né? Os principais testes que foram nos clássicos, fora de casa, é verdade. O Corinthians não jogou nenhum clássico em casa, vai jogar agora contra o Santos, de Neymar, com o Memphis vestindo a 10, Neymar também. O Neymar que jogou contra o Novo Horizontino e aí sofreu, né? Foi caçado, calor, aquela coisa toda. Vai ser um bom clássico, mas o Corinthians já está classificado, né? Então tem essa tranquilidade também. Não vai querer perder, evidentemente, né? Por ser clássico, por ser em casa, mas tem essa, né? Esse benefício aí de já chegar numa boa, mais tranquilo. E vai jogar em casa. Contra o São Paulo não foi em casa e contra o Palmeiras não. E nesses testes o Corinthians foi mal. Não foi um jogo assim que eu considerei interessante. Tem o foco agora na pré-Libertadores dia 19, mas importante que tenha feito uma campanha, apesar, né, desses clássicos. E nos últimos tempos o Corinthians tem tido dificuldade nos clássicos. Por isso que era importante vencer o Santos na quarta-feira, até para dar uma moral maior. Mas de resto, gente, pô, com a rodagem que está sendo feita, com a preparação física que está sendo feita, a gente tem um mês de temporada. E ainda assim, o Corinthians faz uma campanha dessa no Paulista, não dá para reclamar. Apontamentos, a gente faz. Eu faço aqui as minhas críticas, as minhas, né, análises mais específicas e pontuais. Agora, no todo, o Corinthians está cumprindo exatamente ao que se propôs. Rodar o elenco, preparar o time fisicamente, taticamente encontrar variações, promover algumas possibilidades aí, né, de você perceber se tem algum jogador que está merecendo, e aí a gente está vendo o Thales Magno ascender, o próprio João Pedro Tchoc, então isso mexer aí na dúvida da cabeça dos técnicos, mas está sendo interessante e, repito, o objetivo está sendo cumprido. Corinthians já está classificado e com muitas rodadas de antecedência. Tá ótimo, não tenho o que falar, não tenho o que reparar. Você tem? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!